Bom, quem chegou nessa aula de agora, eu estou iniciando uma série de aulas sobre didática e a primeira aula dessa série se chama especificamente didática, tá? Então, a partir de agora, a gente vai entender tudo do que se refere à didática, que é uma disciplina da pedagogia, tá? Eu sou professora mestra Aldenise Ladislau, né? Professora e mestra em História pela Universidade Federal da Paraíba. E também estou estudando para concurso público, então essa aula é muito mais da Aldenise estudante do que da Aldenise professora, tá bom? Então, o que é didática? Didática é uma disciplina da pedagogia. A pedagogia ela é bem maior que a didática, né? Ela é uma área de estudos, ela é um curso. E a didática, ela é uma disciplina que está aí na grade do curso da pedagogia. Um senhor chamado Comênios, considerado o pai da didática, ele conceitua essa disciplina como a arte de ensinar tudo a todos. Então, por meio dessa disciplina didática, é onde o professor aprende, né, as técnicas, os métodos, o modo como se pode ensinar qualquer conteúdo a qualquer pessoa. Então, para Comênios, considerado o pai da didática, ela é uma disciplina e que significa a arte de ensinar tudo a todos. Então, didática é a arte de ensinar, tá bom? E o objeto de estudo da didática, já que ela é a arte de ensinar, não só de ensinar, mas também de aprender. Então, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula você vai ter o professor, que é aquele que ensina, e o professor ele ensina alguém, ele não ensina para a parede, ele não ensina para o quadro, para a cadeira, ele ensina para outra pessoa. E essa outra pessoa que está ali em contato com aquele conteúdo que o professor está ensinando é o aprendiz, é o estudante. Então, a didática, ela é a arte de ensinar, né? Então, ela é o processo de ensino, é a aprendizagem, porque ela ensina tudo a todos. Então, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino, a aprendizagem. A didática ela vai surgir como disciplina em 1934 nos cursos de formação de professoras em nível superior da USP. Então, a didática ela aparece na grade curricular, principalmente dos cursos de pedagogia, a partir do ano de 1934 e na Universidade da USP. A partir daí é que outros cursos de pedagogia foram inserindo na sua grade a disciplina de didática, tá? 1934. E eu coloquei aqui uma setinha com a flecha porque a didática, ela está no centro da formação de qualquer professor. Porque o objeto de estudo dela é o processo de ensino-aprendizagem. Então, para saber ensinar bem aos alunos, o professor precisa dominar a didática, precisa saber como ensinar, tá? Então, por isso que ela está no centro da formação dos professores, ela é fundamental para que os professores, né, tenham domínio do processo de ensino-aprendizagem. Então, a didática ela é uma disciplina da pedagogia. Comênios, que é considerado o pai dela, né, conceitua a didática como a arte de ensinar tudo a todos.
O objeto de estudo da didática é o processo de ensino-aprendizagem. Ela surge como disciplina em 1934 na Universidade da USP e ela é o centro da formação dos professores. Características da didática. Quando a gente pensa em características, a gente pensa em quê? Em palavras que, se a gente for pensar em uma pessoa, né, que dá qualidade, que dá forma a uma pessoa. Então, coloquei aqui no fundo um rosto de uma pessoa, né, de uma mulher. E eu coloquei as características da didática porque a partir desse rosto de fundo a gente pode perceber a didática como essa face. E nessa face, por exemplo, esse cabelo ondulado, eu coloquei uma característica da didática, que a didática trata da teoria geral do ensino. Tá? Então, uma característica da didática é tratar da teoria geral do ensino. Ela é uma teoria sobre o ensino. Tá? A didática, ela vai unir as bases teóricas, né, autores que vão pensar sobre esse processo de ensino-aprendizagem com a prática docente. Então, o processo de ensino-aprendizagem ele é pensado, ele é refletido e ele é praticado. E após a prática, ele também volta a ser pensado, refletido e aí se pratica. E isso vira, né? Aí existe uma união entre a teoria da didática e a prática didática, tá? Prática e teoria e prática, elas andam juntas. A didática, ela vai se dar na aprendizagem qualitativa, então ela vai prezar sempre que esse processo de ensino-aprendizagem, ele vise que o aluno não tem aquele caminho por exemplo, que é a quantitativa, de seleção, né? Quem tirou nota maior, quem tirou nota menor, de classificação, não. A didática, ela visa o aprendizado qualitativo, né? Que você saia daquela aula entendendo aquele conteúdo e podendo aplicar ele na sua vida prática, né? A didática, ela não está interessada na sua classificação em algum processo seletivo. A didática, ela está interessada no seu aprendizado qualitativo, que é aquele aprendizado que a gente aprende para aplicar na nossa vida, não apenas para um processo seletivo. Além disso, a didática, ela vai ser um estudo sistematizado, tá? Então, vai ser um estudo aí que vai ter toda uma sistematização, vai ter uma intencionalidade de quem pratica, tá? O docente, a pessoa que reflete a didática, ela tem uma intenção do que está refletindo. É um processo de investigação, principalmente por parte do professor, ele está sempre escolhendo intencionalmente um tema para aplicar sua aula. A partir da escolha desse tema, ele vai investigar, vai buscar materiais de apoio para planejar essa aula e, por fim, ele vai para a prática da aula, vai aplicar a sua aula, tá? Então, quando a gente pensa em didática, a gente precisa pensar aqui nessas características, principalmente que a didática, ela é uma teoria geral do ensino. É a partir da didática que a gente vai ter aí
uma formação, uma concepção geral do que se trata o ensino. E por isso que a didática ela une as bases teóricas à reflexão sobre a prática docente. E a aprendizagem qualitativa, que a didática vai se interessar naquela aprendizagem que visa um aluno crítico, um aluno consciente, um aluno que saiba aplicar na sua vida aquilo que aprendeu e não apenas que seja um mero número classificatório. Por isso, por ser uma teoria geral do ensino, ela vai ter um estudo sistematizado, em que o professor vai ter uma intenção quando escolher o seu tema, vai ter uma atuação de investigador, de investigação, e, por fim, ele vai praticar aquilo que ele intencionalmente e sistematizadamente investigou, tá? A didática tem algumas palavras relacionadas à didática, à arte de ensinar, como pedagógico, educativo, educacional e instrutivo. Instrução é diferente de ensino, porque instruir é como se fosse uma receita de bolo, né? Você adiciona vários elementos ali, mas você não está educando, você está só dando ali a sua receita de bolo. A educação, né, o processo educacional e educativo, por exemplo, é você não só jogar o conteúdo para o aluno, mas você educar esse aluno. Por exemplo, o aluno chega na sala, você fala bom dia, com licença, não deve aperrear o coleguinha, não deve jogar bolinha durante a explicação da aula, deve ficar em silêncio enquanto o professor fala. Então, isso é um processo educativo, educacional, e não meramente instrutivo, né? De você estar só ali jogando conteúdo para o aluno sem ter a responsabilidade educativa, tá? A didática vai além da metodologia. Quando a gente pensa em didática, a gente pensa na nossa aula, no nosso conteúdo e a forma como a gente vai abordar esse conteúdo, que o aluno possa aprender com, entre aspas, facilidade, né? Mas ela vai além desse método, né? A didática, esse planejamento de aula, lá deve ter também o processo de avaliação da prática de ensino da aula e da formulação de objetivos. A gente, professor, sabe que, principalmente nas escolas particulares, isso é cobrado diariamente, nas públicas também é cobrado. A gente tem que fazer um plano de aula, né? Então, cada aula que a gente dá, a gente tem que registrar nas plataformas, né, das escolas um plano de aula. E esse plano de aula nada mais é do que registrar a nossa didática. E nosso plano de aula não tem só o método, tem a parte de avaliação, tem a parte dos objetivos, né, do conteúdo, tá? Então, tudo isso vai estar presente na didática. Então, quando você pensar na didática, não pensa só na metodologia, tá? Em como que você vai dar sua aula, mas também pensa no processo, né? Que essa aula, ela vai ter que ter uma avaliação, vai ter que ter um objetivo, uma finalidade, tá bom? Pensa no plano de aula que você tem que incluir lá, né, no registro da escola. E lembra que lá não tem só a parte de incluir a metodologia, mas também a avaliação,
os objetivos, o conteúdo, ok? E tudo isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem, que é o objeto de estudo da didática. Então, a didática ela vai além da metodologia. Tem os objetivos, as avaliações, os métodos, o conteúdo. A gente pode separar esse modo de ensinar os alunos por meio de dois tipos de didática. A didática geral, que é uma aula que eu consigo preparar e eu consigo aplicar ela em várias disciplinas. Por exemplo, uma aula interdisciplinar, e nessa aula interdisciplinar eu utilizo um mesmo recurso didático. Por exemplo, um Kahoot para aprender vocabulário da história. E aí, nesse vocabulário, eu vou trabalhar, por exemplo, esse vocabulário em língua inglesa. E aí eu consigo trabalhar esse mesmo tema e esse mesmo avaliação, essa mesma metodologia com outra disciplina. Então, um plano de aula que serve para várias disciplinas, ele está incluído nessa didática geral. Agora, um tipo de aula que eu só consigo fazer em um tipo de disciplina, aí vai ser o que a gente chama de didática específica. Por exemplo, uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, em que eu peço para os alunos fazerem uma biografia de alguns personagens. Então, eu não consigo colocar essa aula em uma aula de biologia, por exemplo. Então, porque esse é um plano de aula preparado apenas para um tipo específico de disciplina e de aluno. No caso, alunos do 9º ano, por exemplo. Então, vai ser uma didática específica, tá? Didática tradicional é aquela que quem tem aí perto dos 30 anos ou mais aprendeu na escola, que é o professor quando dá as costas, começa a escrever no quadro, né, e vai falando o assunto. Então, essa é a aula tradicional, que é o professor que está ali comandando todo o processo e o aluno é passivo, ele está só escutando. E tudo que o professor fala é uma verdade, o aluno não pode questionar. Então, essa é a didática tradicional. A didática moderna, que é a didática que a gente vem tendo mais presente nas nossas salas de aulas, principalmente após Paulo Freire, lá durante a ditadura civil-militar, mas principalmente agora nos anos 2000, é quando o professor ele dialoga com o aluno. Então, o aluno ele é o centro desse processo. E ele é ativo, ele não fica só escutando, ele também fala, ele constrói o conhecimento junto com o professor. Então, o trabalho de um professor ele é realizado por meio da ação de planejar a aula, de reflexão desse plano de aula, né, quando ele está colocando em prática e cria essas condições favoráveis para que essa aula crie no aluno a curiosidade e a criatividade. E após essa aula, ele vai reelaborar, ver o que acertou, o que errou, vai fazer esse processo de mudança, né? Para que na aula seguinte ele possa já corrigir os erros que teve na aula anterior, tá? Ou então incluir mais alguma coisa. Então, o trabalho de um professor sempre vai estar aqui nessas 3 dimensões. A ação, que é planejar a aula, praticar a aula, e depois de praticar a aula, ele vai reelaborar essa aula, para que cada vez mais ela fique melhor para o aprendizado do aluno. Então, a gente tem a ação, a reflexão e a ação. Eu trouxe 2 autores aqui que são os autores que mais caem nas provas. Libânio, ele tem um livro publicado em 1990 chamado Didática. E Libânio vai dizer que a didática, ela opera na capacidade crítica
e desenvolvimento dos docentes para que eles analisem explicitamente a realidade do ensino, refletindo o como, o para quê e o quê. Então, para Libânio, o professor, a partir da didática, vai refletir a sua metodologia, o seu objetivo e o conteúdo das suas aulas. Por isso que a didática está no centro da formação do professor, porque a didática ela vai fazer com que o professor, a todo momento, ele esteja pensando no seu plano de aula, na elaboração da sua aula. Como que vai elaborar essa aula, para quê, qual o objetivo da aula, que conteúdo ele vai ensinar. Tá? Então, a didática, ela trabalha com essa criticidade, com análise crítica do docente, do professor, da professora. Já para Ana Veiga, em 1989, para ela, o papel fundamental da didática no currículo de formação de professor é o de ser instrumento de uma prática pedagógica reflexiva e crítica, contribuindo para a formação da consciência crítica. Então, aqui o Libânio, ele está falando muito da parte crítica, né? Da parte teórica da didática. A Veiga, ela já vai falar, vai unir, né? A parte crítica, reflexiva, a teoria com a prática. E essa teoria e prática, ela vai fazer o quê? Com que esse professor ele tenha uma consciência crítica do seu trabalho, tá? Então, o Libânio, ele dá ênfase mais à questão teórica da didática na formação do professor, e a Veiga, ela vai dar ênfase a essa junção da prática e da reflexão crítica na consciência para a formação da consciência crítica do professor. O Perrenot cai muito em prova também. Nos anos 2000, ele escreve sobre as 10 competências da formação contínua do professor. Então, ele vai dizer que a formação do professor, ela deve capacitá-lo para organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, envolver os alunos nas atividades, trabalhar em equipe, participar da administração de escola, informar e envolver os pais, utilizar novas tecnologias. Imagine, ele estava falando aqui nos anos 2000 já dizendo que o professor ele deve utilizar novas tecnologias em sala de aula, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão e administrar sua própria formação contínua, tá? Então, para quem está em sala de aula, já é professor, se citar Perrenot e as 10 competências, você vai lembrar do que você faz em sala de aula. Você organiza, por exemplo, os grupos de pesquisa, é você que lidera, é você que organiza. Quem vai apresentar o seminário primeiro, quais os temas, né? É você, o professor, que vai organizar isso. Você que vai administrar as notas, as avaliações desses alunos, né? Aplicar provas. É você que vai conceber, né, os dispositivos de diferenciação. É você que vai dizer, olha, esse aqui fez um bom trabalho, merece 10. Esse aqui faltou uma outra coisa, não merece o 10. Então, você que vai diferenciar esse tipo de evolução no aprendizado. É você que vai envolver com a sua didática os alunos na atividade, né? Você vai procurar os melhores meios dos alunos a ficarem curiosos, instigados na sua aula. Você precisa trabalhar em equipe, né? Principalmente em aulas interdisciplinares, em projetos que a escola
propunha, né, como algum estudo do meio, alguma feira, mostra cultural. A gente participa um pouco da administração da escola, né, quando vai propor evento, quando está propondo aí alguma questão de cunho administrativo. A gente também somos nós que informamos os pais, né, os boletins dos alunos, né. É a gente que precisa utilizar as novas tecnologias, enfrentar os dilemas éticos da profissão, né. Por exemplo, muitas vezes o aluno, ele desrespeita o professor, e aí é a gente que tem que enfrentar esse dilema, né? E a gente que administra a nossa própria formação contínua, né? Eu quero fazer um mestrado, um doutorado, eu quero fazer outro curso, uma especialização. Então, ninguém vai fazer isso por nós, somos nós mesmos que temos que ir atrás disso. Formação dos professores, os aspectos. Todo professor ele tem uma identidade, tá? Se é um docente tradicional ou mais da didática moderna, então o docente ele tem uma identidade. A formação dos professores tem a ver com os saberes docentes, com o nosso conteúdo. Profissionalidade docente é aquele professor que ele não tem a licenciatura, porém ele dá aula porque ele dá aula, consegue fazer o aluno entender, porque ele naturalmente consegue ter essa retórica, consegue, né, ter uma didática que não aprendeu na sala de aula, né? Por isso que ele tem a profissionalidade docente. Ele tem uma profissão, ensina sobre aquilo, mas ele não fez licenciatura. Formação inicial contínua, né? Continuável, então o professor ele tem a sua formação, mas ele pode continuar a partir dos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização. O saber docente, os aspectos dele é a experiência, né? O professor, quanto mais dá aula, quanto mais tempo tem de sala de aula, mais é experiente. É uma das profissões que quanto mais envelhece, melhor fica. Nosso saber, ele é científico, ele é social, a gente aprende sociedade, ele também é técnico, né? Didática histórico-crítica. O professor, ele critica, ele reflete sobre um assunto, ele entra em conflito com aquilo, trabalha sua metodologia, o modo como vai explicar aquela questão. E, por fim, tem a problematização, né? A partir desses questionamentos, ele vai produzir sua aula. E, por fim, a gente tem um padrão docente, o professor culto, aquele enciclopédico, técnico que sabe adequar a teoria com a prática. Por isso, técnico, teoria e prática. Prático reflexível, pesquisador, está o tempo todo refletindo. E ator social é aquele que é ativo na escola, que está propondo projeto, que está sempre ali ligado nas questões da escola. Então, essa foi a nossa aula de didática. Espero que quem esteja precisando desse conteúdo possa ter entendido. E também, né, eu estimulo vocês a escreverem o que está aqui nos slides, porque aí vocês conseguem fazer uma boa prova, tá? Porque tudo isso que tá aqui, muita coisa cai em prova, tá bom? Principalmente sobre Libânio e Veiga. Então, até a próxima aula.